Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos começar a nossa celebração adorando o nosso Deus, declarando que Ele é grande, poderoso, único digno de receber nosso louvor, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos? Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos todos juntos adorar ao nosso Deus com alegria. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Mulheres, todas as nações. Os homens, todas as nações virão, adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Toda a igreja. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aplauda o Senhor, Ele que é digno.
Boa noite, queridos. Muito bom receber vocês aqui. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Queria te convidar a orar agora. Pai, muito obrigado, Pai. Mais uma vez podemos nos reunir, termos portas abertas. Senhor. Somos gratos, Pai, por esse privilégio de podermos nos reunirmos em torno do Teu nome, clamando pela Tua presença, clamando para que Teu reino se estabeleça sobre nós, Pai. Que esse culto seja unicamente para glorificar o Teu nome, Jesus. Esse é o nosso projeto de vida, glorificar o Teu nome, ser parecido contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queria saber se tem alguém que está nos visitando. Levante a sua mão. Se você está nos visitando, temos aqui, você é muito bem-vinda. Temos aqui no meio, aqui, temos ali também, nesse canto, temos aqui na frente. Todos vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Gostaria muito que vocês se sentissem bem aqui no nosso meio e voltassem mais vezes, em nome de Jesus. Cumprimente quem está do seu lado, irmãos. Dá um abraço aí em quem está próximo a você, principalmente quem está nos visitando. Mostra para ele o abraço quebra-costela da imagem. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, juntos, em família, declarando que Ele é poderoso, santo, o Deus da nossa vida, o Deus desse momento, o Deus desse dia e o Deus de toda a eternidade, em nome de Jesus. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. No início, é o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Juntos, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Seja a verdade absoluta em nossas vidas, em nossos corações. Em Salmo 103, versos 8 ao 13, diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor.
não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Nós temos falado tanto, e vamos falar mais ainda, durante esse mês, sobre parecermos como Jesus, sobre sermos parecidos com Jesus. A visão e a missão dessa igreja, ela gira em torno disso. Quem lembra da nossa missão como igreja? Uma pessoa, levanta a mão em nome de Jesus. Temos sim, temos alguém. Mas vamos lembrar todos juntos, qual que é a nossa missão como igreja, aqui em São José dos Campos? Ser parecidos com Jesus. Sermos parecidos com Jesus, acolhendo e amando pessoas, para transformar vidas e relacionamentos. Vamos mais uma vez? Nós estamos aqui para sermos como? Acolhendo e amando pessoas, para transformar vidas e relacionamentos. Todas as vezes que nós entendemos isso, entendemos essa missão e vivemos a partir disso, nós precisamos pegar textos como esses e muitos outros que tem na palavra de Deus, colocar no espelho e ler todos os dias. Se eu quero ser parecido com Jesus, eu preciso disso. Eu preciso ser compassivo como Ele foi. Eu preciso amar como Ele nos ama, amar como Ele me ama. Já pensou se dependesse de você para conseguir o amor dEle, para conseguir algum favor dEle? Já pensou se dependesse de mim? Ele é todo misericordioso, e a palavra dEle nos garante que as suas misericórdias, elas se renovam. Olha como isso é compaixão. E eu tenho certeza que se o seu coração está com essa missão, você vai sair de hoje transformado desse lugar. Seu coração vai sair cheio de compaixão. Você vai olhar para o outro de maneira diferente. Você vai olhar para si mesmo de maneira diferente. E quando você ver coisas, e você vai ver hoje nessa noite, seu coração vai se encher de amor, se encher de compaixão, e você vai fazer alguma coisa. Esse é o meu desejo, porque o Senhor Jesus, Ele faz isso para cada vida aqui. E o meu desejo é que, quando cantarmos essa música, que você sempre pense nisso. Pai, não existe outra pessoa que possa transformar a minha vida, senão o Senhor. Então o que eu tenho que fazer é correr para Ti. Eu quero correr para os Teus braços. Eu quero correr para os Teus braços de amor, para os Teus braços de misericórdia, e declarar que eu não sou nada e o Senhor é tudo. Eu quero ser parecido com o Senhor aqui e hoje. Nós não sabemos quanto tempo temos ainda de vida, mas que o tempo que nos resta a partir de agora seja diferente. Seja um tempo de sermos parecidos com Jesus. Amém? Que isso seja verdade, que isso seja desejo em cada coração aqui, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos. Teu amor não se pode
Não há outro, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. É só o Senhor quem podemos recorrer. Se nós queremos viver a nossa vida como Jesus, nós precisamos, ó Pai, tomar hoje uma decisão. E que durante, Senhor Deus, a continuação dessa celebração, o Senhor já venha tocando nos nossos corações. Prepara, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração para tudo que vamos ouvir do pastor, ó Pai, do Teu servo. Com certeza será usado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Mas que o Senhor já comece agora, ó Pai, enquanto estamos Te adorando, enquanto estamos nos rendendo aos Teus pés, que o Senhor comece agora a transformação em cada coração aqui. Nós queremos ser parecidos com o Senhor, ó Deus, e declaramos: queremos correr para Ti, porque não há outro igual ao Senhor. É só o Senhor quem pode transformar as nossas vidas. E é por isso que cantamos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode se assentar. É um prazer enorme receber você e sua família para celebrarmos juntos a graça de Deus, dividindo nossas dores e alegrias. Seja bem-vindo à família Ibage. Dia 9/7 não haverá expediente pastoral nem administrativo. Contamos com a sua compreensão. Quando você pensa num farol, você pensa em um lugar que possa guiar as pessoas que estão de alguma forma perdidas. Serve também como um conforto para quem está no meio da tempestade. E é isso que a gente quer propor para você com os nossos encontros às quartas-feiras, às 20 horas, aqui na Ibage. A partir do dia 11 de julho, estaremos aqui com a celebração Farol, esperando você, juntamente com a sua família, para orarmos juntos e ouvirmos a palavra de Deus em uma celebração das 20 às 21. Participe! Para você que é novo aqui na igreja e deseja conhecer mais o nosso ambiente, quem é a nossa família, nós teremos no dia 17 de julho, às 20 horas, o nosso Ibage Conexão. Para maiores informações, procure a secretaria. Atenção, pais! Nos dias 20 e 21 de julho estará acontecendo o nosso segundo congresso Transformação Kids, para crianças de 2 a 12 anos. Teremos uma sala especial para os pais, uma palestra, e teremos atividades para as crianças também, oficina, lição bíblica, louvor kids. Esperamos por vocês, traga seu filho, participe. Lembrando que as inscrições serão no dia e o evento é gratuito. Esperamos por você, participe! Se alguém te perguntasse onde você está em relação à vontade de Deus, o que você diria? Essa é uma pergunta que nós responderemos juntos com a conferência Expedição Divina nos dias 3, 4 e 5 de agosto. Quem virá é uma equipe do Rio Grande do Sul sobre o projeto do Dr. Linus Morris, que vai aqui acontecer na nossa igreja. O preço é R$ 25,00, inclui um livro da Expedição Divina escrito pelo Dr. Linus Morris e inclui também o almoço do sábado e os coffee breaks. Inscrições abertas e informações comigo, com o Pete ou com a Jane. Participe! O mundo atual nos leva a crer que a nossa é a pior geração possível. A geração da depressão, da desobediência, da desatenção e principalmente do pecado. Eu não quero fazer parte dessa geração. Mantenha seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3:2. No Salmo 103 diz que ele estabeleceu o seu trono nos céus e como um rei, ele domina sobre todo o mundo, sobre toda a terra. Em 1 Coríntios 2:9 diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Venha tocar o céu com a gente. Congresso Entrega 2018. Se você quiser fazer inscrição, ainda tem algumas vagas e é só você passar no balcão da recepção depois do culto. O congresso acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de julho. Convide seus amigos e participe. Participe de nossas programações. Para mais informações, acesse o nosso site, nosso Facebook oficial e também os boletins semanais. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós precisamos ainda de casas para
abrigar os nossos adolescentes que vão vir de outros lugares, de outras cidades, por causa do congresso. Se você puder nos ajudar e acolher um desses adolescentes, vai ser muito bom. Você pode procurar o Marcinho, o Marquinho e dar o seu nome. Contribua também para esse congresso, que vai ser uma bênção. Vai começar na sexta-feira que vem e vai ser uma bênção. Certo, Marquinho? Amém. Esse é um momento especial que nós oferecemos a Deus os nossos problemas, a nossa vida. É um momento em que você pode, com um passo de fé, muito simples, simplesmente ficando em pé, oferecer ao Senhor, Ele que já conhece o seu coração, mas oferecer a Deus as suas preocupações, as suas angústias. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, você pode ficar em pé, alguns já estão ficando em pé, faça isso mesmo. Deus já está aqui e Ele quer ouvir o seu clamor e Ele olha para as suas lágrimas. Enquanto nós estivermos cantando, você que tiver o desejo, sentir a vontade, se coloque em pé. Nós vamos ser ministrados no meio dessa música pela Melzinha, e eu tenho certeza que tudo que ela tem para falar vai falar muito forte ao seu coração, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Que esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Adaptação de Mário Quintana. Salmo 91. Debaixo de suas asas. Eu, que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Contemplando sua grandeza, direi do Senhor Todo-Poderoso: Ele é meu refúgio, meu ninho e minha fortaleza. Deus maravilhoso, em quem plenamente confio. Ele me livra do laço do passarinheiro, cobre-me com as suas penas e debaixo de suas asas encontro abrigo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida, porque Ele está comigo. Ele de mim dirá: posto que tanto me amou, eu a livrarei, porque conhece meu nome. Quando me invocar, eu a responderei. Estarei com ela na angústia, livrá-la-ei e a honrarei. Pô-la-ei num alto recanto, com longuras de dias fartá-la-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Voarei então com segurança, entoando meu canto de amor e esperança, salmodiando a Ele meus poemas, escritos nas páginas azuis de minha alma, com uma de minhas penas. Pois nele pouso toda a minha confiança. Com os meus olhos contemplarei o destino dos ímpios. Eles passarão, e debaixo de suas asas eu, passarinho. Amém. Vamos orar, queridos.
Santo Deus, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós estamos debaixo das tuas asas protetoras, Senhor. Deus, obrigado, ó Pai, porque debaixo das tuas asas não há escuridão que ofusque a tua luz, Senhor. Deus, debaixo das tuas asas, ó Pai, não há dias sombrios, ó Pai, onde o Senhor nos aqueça com teu abraço. Ó Deus, muito obrigado, porque o teu Espírito Santo está sobre nós. Por mais que a gente tente se ausentar, como diz o Salmo 139, o Senhor, ó Pai, está sobre nós, está conosco. Deus, obrigado, ó Pai, porque a tua voz, ó Pai, ressoa em toda a terra. O teu rugido, ó Pai, é como um leão, ó Pai, tão alto, ó Pai. O Senhor é tão grande que a tua voz é escutada, ó Pai. O seu brado de vitória, ó Pai, é dito, é proferido através de uma criança, Senhor. Deus, louvado o teu nome, Senhor, porque isto é grandeza, esta é a tua grandeza, Senhor. Onde o Senhor se manifesta da forma que o Senhor quiser, da forma que o Senhor se desejar. Neste momento, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que os nossos problemas não são e nunca serão maiores que o Senhor. Ó Deus, olhe por esses Deus, irmãos e amigos, ó Pai, que estão colocando diante do Senhor os problemas e as dificuldades, Senhor. Ó Deus, tome nas tuas mãos. Ó Deus, dê um alto, Pai, brado de vitória, ó Pai, em nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja nos conduzindo, iluminando nossos caminhos. Que o Senhor coloque ordem ao caos e à confusão de nossas vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa se revelar um Deus tão poderoso, tão amoroso em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós nos entregamos por completo, nós entregamos as nossas vidas e os nossos problemas nas tuas mãos, confiando, ó Pai, que nós, como os teus filhos, estamos debaixo de tuas asas, debaixo do abraço de um Pai, de um Deus que se revela Pai amoroso, de um Deus que se revela Pai, Pai de filhos, Pai de muitos. E nós, Senhor, como os teus filhos, estamos clamando pelo auxílio e pela mão de um Pai. Em nome de Jesus, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é maior que tudo e que todos. Aleluia! Porque as tuas asas, ó Pai, cobre toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia, você pode se assentar. Existe uma maneira de Deus manifestar o seu poder em toda a terra, e Ele o faz através de cada um de nós, os que o temem. Pela manhã, nós recebemos aqui o pastor Carlos Matos, um amigo, e ele fará uma viagem ao Vale do Jequitinhonha na próxima sexta-feira, 30 horas de viagem com o ônibus dele, levando uma equipe para reformar uma escola. Essa escola, ela tem apenas 15 alunos. Durante uma das viagens do pastor Carlos Matos ao Vale do Jequitinhonha, se você não sabe, é o lugar mais miserável do estado de São Paulo. Durante uma de suas viagens, o secretário de Educação dessa cidade se aproximou dele e disse para ele: de que forma você pode nos ajudar em relação às escolas? Ele disse então para o secretário de Educação: me dê uma escola para eu cuidar dela, cuidar dos alunos, investir nos professores, reformar a escola. E aí então o secretário de Educação disse para ele: me dê apenas um dia, eu vou pensar. Ele disse: quantos dias você precisar? No outro dia ligou para o pastor Carlos Matos, o secretário, e disse: eu quero tomar um café com você. E ele disse: eu topo. Eu quero entregar para vocês cuidarem uma escola numa zona rural, 30 quilômetros da cidade, que precisa do apoio. Então é essa a escola.
E eles estão indo na próxima sexta-feira, e eu queria convidar a IBAGE que a gente fosse nesse ônibus com eles, que a gente levantasse um recurso para ajudá-los nessa viagem. Eu queria que você me ajudasse com aquela foto, Samuel, das crianças. Essas crianças são as que estudam lá hoje, com muita dificuldade. E quando ele retornar, ele retornará com os nomes delas, com o nome de suas famílias. E nós as adotaremos por um tempo para ajudá-las. Eu acredito muito que Deus tem entregue à igreja, na face da terra, todos os ministérios da saúde, da educação, da segurança. E nós, como igreja, precisamos fazer brilhar a luz dele. Então eu queria muito pedir, como eu fiz pela manhã, que você voluntariamente, naquilo que você decidir no coração, pastor, não vim preparado hoje, não tem problema algum, mas que você separasse uma oferta, e tem que ser colocada no envelope, mesmo as moedas precisam ser colocadas no envelope, e você escreve assim, Projeto Escola, a nossa administração saberá que você está doando exatamente para esse projeto. Eu vou voltar aqui para dizer a vocês como foi a viagem, oraremos também por essa viagem, mas eu vou voltar depois e vou dizer para vocês que a gente foi até lá. Acabou o culto da manhã, eu recebi o testemunho da mãe de uma criança, que disse, pastor, ela tinha um dinheirinho comigo, queria gastar nessa semana e disse, mãe, eu quero que dê esse dinheiro para a escola. Eu fiquei admirado com o que Deus faz. Aquela criança, o que ela deu representa milhares que um empresário poderia dar, porque ela entendeu e deu o coração. Esse é o nosso momento de consagrar a Deus com alegria e gratidão, dízimos e ofertas. E enquanto cantarmos essa próxima canção, você pode ofertar a Deus para a glória dele. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou. Com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão pra tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou.
Graças e paz. Vamos orar pelos dízimos e ofertas? Senhor, é com gratidão que nós te agradecemos por esse momento, de poder te ofertar, entregar a Ti, Senhor, devolver a Ti aquilo que o Senhor nos dá. Que essa oferta, Pai, seja direcionada de forma abençoadora àquela escola, que aquelas crianças possam ser abençoadas, Pai. Eu peço, Senhor, a Ti uma bênção especial aos meus irmãos que ofertaram essa noite. Que o Senhor mantenha os seus lares e que o coração de cada um deles se mantenham agradecidos a Ti, Pai, por toda a boa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria chamar as crianças de 3 a 12 anos para a gente orar e elas irem para o seu culto. Vem, gente. Amém? Vamos orar? Pai, nós entregamos a Ti as nossas crianças, que esse momento seja um momento abençoador na vida delas, que elas possam aprender de Ti neste culto, Senhor, que será feito a Sua linguagem. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada por elas. Senhor, dê sabedoria às professoras, que tudo ocorra para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Cante comigo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Vamos cantar todos juntos? Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com a minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graça e paz. Que bom podermos ter o coração preparado até esse momento para nós falarmos e conversarmos sobre o reino de compaixão. Durante todo o mês de julho, nosso foco tem sido falar sobre o reino de Deus, tanto pela Escola Bíblica Discipuladora, às 9 até às 10h15, quanto na celebração das 10h30 e agora das 18 também. Falar sobre o reino de Deus é falar sobre o coração do rei. Porque todo reino se projeta e se desenvolve e se espalha e se confirma por causa do coração e do caráter do rei. Se Deus é compassivo, é muito possível que assim seja também o seu reino. Se o coração de um rei é tirano, muito provavelmente o exercício desse reinado será tirano. Se o coração do rei é corrupto, seu reino é corrupto. Mas a gente tem aprendido, biblicamente, que Deus ele é extremamente amoroso, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. O Pai que abriga sobre suas asas os seus filhos. O Pai que reina para todo sempre em um decreto de amor em relação ao súdito, seja ele quem for, o pobre, o rico, o negro, o branco, o estrangeiro, o da terra, não importa. Deus ama incondicionalmente cada ser humano na face da terra. A resposta a esse amor de Deus transformará a nossa existência, porque nos tornaremos súditos com o coração do rei. E é essa a nossa proposta para você durante esse tempo que estaremos juntos. Se você o segue, muito provavelmente seu coração deveria ser como o dele. Se você pisa nas pegadas de Jesus, muito provavelmente, então, as pegadas que você aprofunda são as da compaixão, porque era isso que movia o coração de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não apenas sentia misericórdia, ele não apenas era bondoso, mas sua bondade, sua misericórdia ganhavam ação na compaixão. Então ele vai até o que precisa, ele estende a mão ao ferido, ele ouve o clamor do cego, ele manifesta a sua bondade e seu poder mesmo sobre aqueles que não lhe devolvem honra, não lhe devolvem nem mesmo gratidão. Caso dos 10 leprosos, onde apenas um retornou. Compaixão é essa virtude que a gente acredita ter, mas no fundo, se fizermos uma pesquisa profunda, perceberemos que ela é muito superficial na nossa vida. Porque quem de nós seria capaz de sacrificar o seu tempo, abrir mão de algum privilégio para expressar o amor a quem precisa? Quem de nós seria capaz de abrir mão de algum tipo de direito para que o outro pudesse ser assistido? Sairmos da fila para que o outro pudesse ser compensado? Doarmos um rim a quem de fato precisa? A compaixão, ela é uma letra e melodia linda, cantada de forma maravilhosa, mas a prática e a vida da compaixão é um enorme desafio. Nós iremos conversar nesse tempo que teremos aqui juntos, e eu pretendo levar, como fiz de manhã, o teu coração as mesmas percepções que eu tive de um texto maravilhoso. Nós iremos viajar e navegar por águas turbulentas, iremos ter acesso a um diário de bordo,
de uma viagem extraordinária. E em tudo isso, quando terminarmos e ancorarmos no porto, na areia, a resposta que Deus espera de cada um de nós é se estamos prontos para viver a vida revolucionária de Jesus através da compaixão. Deus colocará na sua vida, a partir de hoje, pessoas para as quais você precisará exercer a compaixão bíblica, a compaixão verdadeira, não a superficial, não a da conveniência. Ajudo porque me é conveniente, ajudo um funcionário para que ele se torne potencialmente melhor no serviço e no trabalho. Não estou dizendo isso. Eu ajudo e socorro meu filho porque ele é da minha família. Não, na compaixão não há conveniência. Ajudamos exatamente exprimidos pelo amor, constrangidos pela graça. É sobre isso que nós vamos conversar, sobre o reino de Deus espalhado pela face da terra, um reino de compaixão. Antes, queria que você lesse essa frase que sintetiza tudo o que nós vamos conversar nessa noite. Vamos juntos? O reino de Deus possui um rio de graça e compaixão que flui do trono do coração do rei para todos os seus súditos. O coração dele é um coração pelo qual passa um rio de compaixão. Eu amo demais esse tema. A menina da manhã, do testemunho que dei a vocês agora há pouco, ela foi compassiva. A compaixão, ela se evidencia, ela é visível. A dó, a pena, ela é hipócrita. Porque apenas move alguns dos sentimentos do nosso coração, mas não nos torna mergulhados na aflição do outro. Compaixão, se eu pudesse dar a vocês uma frase de Facebook, compaixão é quando somos capazes de mergulhar na aflição do outro. Então nós vamos para um texto bíblico de Atos, capítulo 27. O livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas. Ele era médico, pesquisador, historiador, e é com riqueza de detalhes que ele escreve o livro dos primeiros atos da igreja ou dos apóstolos. São os primeiros passos. Se você um dia quiser estudar um dos livros da Bíblia para aprender sobre a igreja primeira que existiu na face da terra, é o livro de Atos. E Lucas, ele é testemunha ocular do ministério de Paulo. Em alguns momentos, nos primeiros capítulos de Atos, ele escreve a respeito do que Paulo estava fazendo. Então, ele sempre escreve no singular. E Paulo fazia isso, e Paulo ia para cá. Em um determinado momento do livro de Atos, Lucas se torna um com Paulo, se torna um amigo do ministério dele, e isso é modificado. Ele começa a narrar nós, na primeira pessoa do plural. E nós fomos para cá, e nós embarcamos ali. Por isso, o filme que você assistiu, ele denota exatamente isso. Lucas visitando a prisão onde estava o apóstolo Paulo em seus últimos instantes de vida na terra. E eu vou ler por blocos para você, para que a gente extraia princípios de cada um desses blocos, desse diário de bordo de um naufrágio ocorrido há 2000 anos atrás. Diz assim: quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano, chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo.
Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muitas dificuldades nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, defronte ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com um grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim de outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e noroeste. Não sei se você conseguiu já perceber a beleza dessa leitura. Parece que nós estamos lendo um diário de navegação. Parece-me, quando eu li pela primeira vez, como Cristóvão Colombo, que transcrevia num diário de bordo as suas viagens. Lucas se tratou, se comportou, se prontificou a escrever o diário de um dos naufrágios, um dos 3 naufrágios que Paulo participaria. É espetacular a perspectiva da compaixão narrada nessas palavras encharcadas não só da tempestade e do mar agitado, mas da graça, da compaixão. Eu queria mostrar para vocês essas 3 perspectivas. A primeira é que a compaixão não depende de se estar em uma condição favorável. Os versículos 1 a 12 do capítulo 27 do livro de Atos nos propõem que um prisioneiro que está agora a caminho de uma possível execução, o fim da sua jornada, o fim da sua vida humana, ele encontra em si mesmo bondade para se preocupar com o outro. Vocês perceberam que havia certos problemas de dificuldades de se manter o rumo por causa de uma tempestade que os visitava de vez em quando. É aqui que começa a compaixão. A compaixão, ela não se prende, ela não depende de você estar bem. Paulo é prisioneiro, Paulo não é livre. Paulo não pagou pela passagem, ele não está curtindo a passagem. Ele sabe que está sendo escoltado para uma prisão em Roma, de onde ele também sabe que não mais sairá com vida. Todos nós esperamos ter mais dinheiro para poder ajudar alguém em condição desfavorável financeiramente. Mas o que Paulo está ensinando é: não espere que você tenha uma boa condição financeira para ajudar alguém que precisa agora de um socorro financeiro. Ajude com um pouco que você tem. Não espere ter saúde para ajudar alguém que esteja enfermo. Ainda enfermo, ajude o outro com consolo, com conforto. Nós somos habilidosos em nos justificar na omissão de ajudar por não estarmos numa condição favorável. Olha, agora eu não posso te ajudar, estou no mesmo barco. É por estar no mesmo barco que você é convocado por Deus a estender a mão. Porque todos nós somos estrangeiros nessa terra. Todos nós somos carentes do amor de Deus, da paz, da bênção do Pai. Pastor, eu não sei como consolar um enlutado. Se disponha. Não espere para consolar um enlutado o dia em que você primeiro vai perder alguém. Ah, mas eu não sinto o que ele sente. Então você vai esperar que algum parente seu morra
para que você então se preocupe, se importe com quem agora é enlutado, bem diante da sua vista, um primo distante, um amigo da faculdade, um amigo da empresa. Eu estava lá em Águas de Lindóia, na conferência do Haggai, e um membro da equipe recebeu um telefonema. Era um grande amigo dele, que havia acabado de perder o filho. E foi extraordinário a comoção daquele membro da equipe que foi até a conferência do Haggai. O choro da alma compulsivo e a oração que fizemos de joelhos por consolo e conforto para o seu amigo tão distante. Nós não precisamos esperar uma condição favorável para exercermos compaixão. Se você tiver caneta, escreva do lado, nessas partes brancas aqui, eu gosto muito de escrever. Escreva aí, compaixão não depende de uma condição favorável. Paulo está prisioneiro no navio, mas ele encontra oportunidade a partir do versículo 10, e ele transmite sua opinião. Alguém que tem experiência em naufrágio. Paulo vai relatar na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai narrar que 3 vezes ele havia sofrido um naufrágio. Esse é o 3º naufrágio. Então ele tinha experiência de ver embarcações naufragando. E ele então, com todo amor, com todo carinho, ele vai procurar a liderança, isso é compaixão, e vai tentar transmitir a eles a opinião. Não vamos caminhar. Quantas vezes você já não chegou para um pai que estava tratando muito ruim o seu filho e disse: olha, pô, isso é compaixão, não faça mais isso, você vai perder o seu filho. Quantas vezes você já chegou diante de um casal que você viu que os dois não estavam se tratando como deviam e disse a eles: olha, não continuem assim, o casamento não vai sobreviver. Isso é compaixão. A gente mesmo em condições desfavoráveis, podemos nos tornar um instrumento nas mãos de Deus para levar o poder dEle, a graça dEle e a bondade dEle. Havia uma menina levada escrava para a Síria. Ela foi retirada de sua família pelo comandante da Síria chamado Naamã. Lá na Síria, longe da sua família e longe da sua terra natal, tirada de Israel, aí a menina judia, sabendo que agora o seu patrão havia sido descoberto com lepra, se manifestou e disse à sua serva, à sua senhora: olha, eu sei quem pode ajudar o patrão. E a esposa de Naamã disse: quem? Há um profeta em Israel e ele pode curar Naamã. Se aquela menina se calasse, todos nós concordaríamos com ela. Aliás, ela foi retirada por Naamã, arrancada de sua família em uma condição completamente desfavorável. Mas é aqui que entra a chave da compaixão. Na condição desfavorável, nós conseguimos continuar brilhando para a glória de Deus. E Naamã atenta à palavra daquela menina. Eu sei que muitas vezes, eu e vocês, já falamos para muitos tentando ajudá-los. Isso é compaixão e não fomos ouvidos. Quantos já deram muitos conselhos e não foram ouvidos, juntamente comigo? Quantos já fizeram isso? Não deixe de continuar dizendo, porque nós não podemos de maneira alguma reter a compaixão, porque nós não fomos correspondidos. Paulo não foi correspondido. Paulo não foi ouvido. Mas isso não muda o coração dele compassivo. Isso é importante para nós, porque lidamos no dia a dia com muitas pessoas que são arredias ao nosso amor e à nossa compaixão. Então não espere estar numa condição favorável para ajudar alguém. Contei para a igreja pela manhã que eu vivi uma experiência essa semana muito linda. Um garoto que eu conheci há 9 anos atrás aqui na IBAGE, cresceu, hoje com 21, cresceu, casou e já tem 2 filhos. Numa condição muito difícil de desemprego, ele me procurou. Eu disse: olha, eu acho que eu posso te ajudar. Me conta, o que você sabe fazer? Ele me contou. Eu disse: olha, eu acho que eu posso te ajudar. Às vezes, nós esperamos muito por uma condição favorável para ajudarmos quem está em condição desfavorável. Paulo nos ensina que isso não pode ser feito.
não se omita, estenda a tua mão, faça a tua parte, abençoa, clame. Mas a viagem continua, e a partir do versículo 13, nós temos uma outra parte do diário de bordo de Lucas sobre o naufrágio que Paulo enfrentou. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiram chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso, baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. Paulo havia advertido isso. No terceiro dia, removeram até mesmo a parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham um bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. A compaixão, numa segunda perspectiva, é um tipo de mediação, de intercessão entre o aflito e o alívio, entre o pai e os filhos, entre o Senhor e os servos. Paulo, por não ter sido ouvido, ele poderia ter se reservado agora em não mais falar, mas essa é a compaixão. Se você quiser escrever em algum lugar, escreva: a compaixão, ela é insistente. A compaixão não desiste. A compaixão não joga a toalha. A compaixão, chega a ser ridícula, porque todos nós racionalmente diríamos: não acredite mais, não dê uma nova chance. Mas ela diz: não, vamos em frente. Paulo, então ele começa a orar pela tripulação. Paulo começa a pedir a Deus e Deus envia um anjo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que joelhos se dobraram na terra, há uma ordem dada nos céus para que a resposta chegue até nós. Paulo, eu tenho certeza, diante daquela tempestade em que o navio ia de um lado para o outro, ele encontrou um momento para se dobrar diante de Deus. E aonde o anjo vai até o navio e diz a Paulo: Paulo, Deus ouviu as tuas orações e nada acontecerá de mal a toda essa tripulação. Paulo poderia ter ficado com essa verdade para ele, mas ele compartilha, porque isso é compaixão. Compaixão é quando nós trazemos as batalhas do outro para nós. Compaixão é quando as dores do outro se tornam nossas. Paulo vai escrever isso em Coríntios capítulo 12, versículos 26 e 27. De maneira que se alguém sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos são honrados e se alegram com ele. Essa é a perspectiva bíblica da compaixão verdadeira.
em que a gente se coloca entre o desempregado e porque a gente conhece e o empregador. É quando a gente se coloca entre um médico porque a gente o conhece e pode ajudar e um possível doente que nos procura. Entre uma casa de recuperação e um viciado em drogas. É quando a gente fica como instrumentos nas mãos de Deus entre o alívio que é Deus e aquele que precisa da ajuda. A mediação para a salvação não foi compartilhada com ninguém na terra. Só há um mediador para a salvação e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o único. Mas a mediação para a compaixão, Deus espera que nós nos coloquemos, como o profeta disse, na brecha entre alguém aflito e aquele que pode aliviar a dor. Essa é uma noite para a gente dizer: Deus, me usa. Eu sei que Tu és o único que salva, mas o Senhor conta comigo para que Tua graça, Teu consolo, Teu poder, Tua compaixão chegue até as pessoas aflitas que cruzarem o meu caminho essa semana. Eu acho extraordinário essa informação sobre o anjo, o mensageiro de Deus com uma resposta para a aflição daqueles que estavam no navio. Talvez você tenha desistido de alguém. Pastor, eu já disse, não me ouviram, perderam casa, igualzinho o navio. Perderam o emprego, perdeu a família. Aí Paulo vem e diz: não desista. O anjo de Deus trará uma resposta para que você possa consolar e confortar o coração ferido. Eu sei que isso é muito complicado, mas a Bíblia não tem nada fácil. As instruções bíblicas não são nada fáceis. O caminho do Monte das Oliveiras até o Gólgota foi um caminho difícil para o Filho de Deus, mas foi ali que ele se tornou o mediador da salvação entre Deus e os homens. Um dia, irmãos e irmãs, um dia, querido amigo, nós chegaremos na eternidade. E Deus não perguntará a você quantos cursos você fez, quantos países você conheceu, quantos carimbos você tem no passaporte, quantos carros você guardou na garagem. Ele não perguntará a você quantas vezes você leu a Bíblia. Ele não perguntará a você em quantos eventos da IBAGE você participou. Haverá uma única pergunta a ser feita para cada um de nós. E o Filho de Deus nos perguntará na entrada: você amou como eu amei? É surpreendente o amor que se revela na compaixão, porque diante da possibilidade de nos vingarmos, decidimos abençoar. Última parte da viagem, e o diário de bordo continua no versículo 27. Por volta da meia-noite, na 14ª noite da tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro no mar Adriático, os marinheiros perceberam que estávamos perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois, lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuássemos assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso, lançaram 4 âncoras da parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial no comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e o deixaram à deriva. As pessoas te ouvirão, não desista de falar. Versículo 33, enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse Paulo. Por favor, comam alguma coisa para o seu próprio bem, pois nem um fio de cabeça de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Você se lembra de alguma coisa? Te fez lembrar de alguma outro evento? Versículo 36, todos se animaram e começaram a comer.
havia um total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lemes, levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Eu confesso que já havia lido e passado os meus olhos por esse texto algumas vezes. Mas porque na semana eu assisti às Aventuras de Pi. Quem assistiu às Aventuras de Pi? Quem não assistiu, assista. Porque a nossa mente, ela... assista e depois leia essa passagem de novo. A gente fica com uma riqueza de detalhes de tempestades, voragem do mar, aflições de quem está perdido no mar. Mas eu queria mostrar para vocês um dos segredos, e essa é a terceira perspectiva e última desse diário de bordo. Eu queria que você imaginasse que a compaixão ela é uma expressão de adoração no meio do caos. Eram mais ou menos umas 5:30 da tarde, eu recebi um telefonema em um dos meus ministérios anteriores ao da IBAGE. Estava me preparando para ir para o culto de quarta-feira. Estava revisando o meu sermão. Havia tomado banho e o telefone tocou. E era uma mãe desesperada. Pastor, corre para cá. Corre para cá. Eu reconheci a voz, desliguei o telefone e fui correndo para lá. E a cena era terrível. Tinha um carro parado no meio da rua, vizinhos do lado de fora, e um pai e um filho brigando. Um e outro correndo. O filho tinha uma pedra enorme nas mãos, e o pai tentava se proteger atrás do carro, parado no meio da rua. A mãe já estava do lado de fora, junto com as irmãs, elas gritando por alguém que pudesse ajudar e intervir. O vidro do carro já estava amassado, o capô do carro também. O filho estava com o nariz sangrando. Essa foi a cena que eu nitidamente descrevi para vocês e tive naquela tarde de quarta-feira. Eu parei o meu carro e fui andando na direção do filho com uma pedra para atacar no pai enorme. Eu disse, me dê a pedra. Ele me deu a pedra. Eu abracei e eu disse para o pai, vai para casa, entra em casa. E eu abracei o filho apertado. Eles eram membros da igreja que eu pastoreava. Eu disse, nós precisamos vencer isso, sussurrando no ouvido dele. Eu não vou. Então você vai sentar aqui agora. Eu sentei no meio-fio, na guia. Fui até a casa e abracei o pai, apertado. Disse, nós precisamos vencer isso. O pai nervoso, o vidro da porta da entrada da casa quebrado. Eu voltei ao filho. Mais uma vez dei um abraço e orei com a mão na cabeça dele. Depois eu voltei até o pai, e eu abracei a esposa, e abracei as irmãs, e voltei até o rapaz. Vamos entrar? Vamos. E o final da história é um dos mais surpreendentes, porque a compaixão, ela consegue oferecer o que nenhuma outra instância pode, que é a possibilidade de Deus ser glorificado e adorado no meio do caos. Nenhum vizinho acreditaria que nós terminaríamos aquela tarde, ajoelhados todos na sala,
abraçados e chorando e cantando a Deus. Ninguém, em sã consciência, calcularia que aquilo fosse possível. Mas porque a compaixão nos oferece a possibilidade de adorarmos no meio do caos. Como Paulo, como é que pode Paulo celebrar uma ceia no meio de uma situação tão caótica, tão terrível? Onde Paulo encontrou tanta força, tanta graça? É o que Deus quer dar a você. Força, graça, sabedoria, para adorá-lo no meio da situação mais terrível e ver o nome dele glorificado. Irmãos, irmãs, quem nos assiste pela internet, quando Paulo pegou o pão e partiu, ele estava imitando Jesus na celebração da ceia, lembrando a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Adorar no meio do caos é uma expressão de compaixão. Talvez a sua casa esteja como perto de um naufrágio. Tem uma tempestade sobre ela. Talvez sua própria vida que você entrou aqui hoje. Eu orei com um jovem essa semana e tenho orado pela vida dele e tenho visto Deus trazer graça ao seu coração. Isso é tudo o que eu espero sobre a vida de cada um dos que vieram para este lugar hoje. De todos aqueles que acessaram o nosso Facebook para assistir esse sermão. Todos nós estamos intercedendo pelas crianças que estão numa caverna nas Filipinas. Eu tenho orado muito. E eu queria falar para vocês de uma pessoa. O nome dele é Saman Kunan. O Saman Kunan, depois que ouviu falar sobre as crianças presas na caverna, aposentado, atleta, querido demais por seus amigos, ele disse: eu vou até a caverna levar oxigênio. Ele é um mergulhador profissional. E Saman foi. Todos que estão acompanhando sabem que a geologia do lugar oferece uma complexidade para a caverna e só profissionais mesmo podem fazer. E Saman carregou com muitas garrafas de oxigênio para levar até aquelas 12 crianças, mais o professor. E graças a Deus ele chegou bem até a primeira viagem, entregou as garrafas, abraçou cada uma delas, deve ter encorajado cada uma delas, vai dar certo. Cada uma de vocês vai poder abraçar o pai. Abraçou o professor e deve ter dito, a gente não sabe ainda, coragem. Ele então mergulhou para voltar. Mas o oxigênio que ele deixou não foi suficiente para ele voltar. Ele morreu no meio do caminho de volta. O Tiago Grulha, ele escreveu sobre isso. Eu queria encerrar lendo para vocês. Porque isso é compaixão. A vida pode ser vivida na superfície. Procuramos a parte mais rasa para não corrermos muitos riscos. Construímos a nossa história na beirada da praia e nos especializamos em fugir do sofrimento. Investimos tudo numa frenética tentativa de ficar o mais longe possível das coisas que possam provocar prejuízos pessoais. Nada de socorrer quem está se debatendo no meio das águas. Nada de estourar a nossa bolha mágica. Nada de fazer a diferença onde é necessário. Graças a Deus, nem todos conseguem viver neste cantinho protegido, neste esconderijo poluído com o egoísmo degradante. Saman Kunan tinha um espírito diferente. Este marinheiro aposentado, atleta, cheio de saúde e homem estimado pelos amigos, se ofereceu para a missão de levar cilindros de oxigênio para os garotos tailandeses presos na caverna inundada. Seria um mergulho muito perigoso, mas ele achou o mais perigoso ignorar a agonia dos meninos que há dias estavam enfrentando o frio, fome e o pavor. A ida foi um sucesso. Todos receberam um pouco mais de ar para ganhar um pouco mais de esperança.
mas no retorno para fora da caverna, este homem solidário e corajoso perdeu o que havia acabado de compartilhar com os outros. Já sem conseguir respirar, morreu enquanto fazia o trajeto de volta. O mundo está repleto de gente assim. Ora, sem equipamento, eles escalam prédios para salvar uma criança. Ora, entram de cabeça na vida para levarem luz para quem chora dentro da escuridão. Quem será a nossa inspiração? Aquele que afoga a alma na indiferença para manter a rotina no sossego? Ou aquele que, mesmo diante da possibilidade de muitas dores, se joga na onda de compaixão e deixa a correnteza da graça tornar a vida uma ponte sobre o mar agitado, para que os perdidos possam voltar para a sua casa? Não sei explicar porque os bons morrem assim, conclui Tiago Grulha, mas sei que ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua própria vida pelo outro. Como é que nós terminamos esse domingo, iniciando uma semana? Com um coração dizendo: eu corro para ti, apenas para te dizer: eis-me aqui. Me envia quem o Senhor quiser nessa semana. Me usa para o louvor da tua glória. Tu és a expressão de amor que me constrange para que eu possa levá-lo aos que se perderam. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa canção? Ele é bom e a sua bondade é canalizada através das nossas vidas para aqueles que precisam de cada um de nós. Tu és bom quando nada é bom em mim. Teu amor não se pode resistir. Tu és luz quando chega a escuridão. És fiel, hoje tenho teu perdão. Ele quer usar a sua vida. És a paz quando há medo e confusão. És real, veio em meu coração. Meu prazer, a razão do meu cantar. Vivo estás, sobre a morte tens poder. Aleluia! Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Pra sempre reinará, Senhor. Tu és mais do que eu possa expressar. É Senhor, todo ser proclamará. Estás aqui, tua presença satisfaz. Tu és Deus, deixo tudo para trás. Vou correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Sempre reinará, Senhor. Eu cantarei, não há igual, Jesus. Dar as mãos. Eu cantarei, não há igual, Jesus. Eu cantarei, não há igual.
Só vocês. Vou correndo. Vou correndo para ti. É tudo para mim. Sempre reinará, Senhor. Continue segurando a mão do teu lado. Queria muito que você fizesse uma coisa, e eu propus de manhã. A pessoa que você deu a mão agora, você sabe o nome da esquerda e da direita? Se não sabe, pergunta. Se sabe, tudo bem. Pergunta o nome. Agora que você sabe o nome, eu queria que você orasse pelas duas pessoas que você está dando as mãos agora. Porque você não sabe a realidade e não sabe a dificuldade. Então você vai agora, como Paulo, vai ficar entre o aflito e o alívio. Vai pedir Deus abençoe. Aí você fala o nome da pessoa. Vamos orar agora? Faça isso agora. Vamos interceder uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por nos visitar neste lugar. Obrigado por esse domingo que abre para nós uma nova semana. Obrigado, Deus. Obrigado por aprendermos com Paulo sobre o valor da compaixão. Ah, Deus, nós não queremos reter este amor que um dia nos transformou, mas queremos continuar sendo canais, Pai. Fazê-lo chegar àqueles que, ó Deus, cruzam o nosso caminho e convivem conosco. Pai, Tu sabes o quanto para cada um de nós é difícil viver essa palavra. Nos ajude, quando voltarmos para nossa casa, que sejamos, ó Deus, agentes da transformação. Que a compaixão, ó Deus, comece em nosso lar, no casamento, na relação com os filhos, entre vizinhos e amigos, Pai. Nos ajude a olhar para o próximo, mesmo distante como da caverna da Tailândia. Esses 12 meninos, Pai, sabemos que alguns deles ainda permanecem lá. Que a graça do Senhor possa se manifestar para que eles voltem, ó Deus, para os braços de suas famílias. E muito obrigado pela vida de Saman Kunan. Abençoe, Deus, seus amigos e familiares com o Teu conforto. Obrigado pelo seu gesto de compaixão. Obrigado, Deus, por Teu Filho Jesus não ter desistido, Deus, de ir à cruz por amor a cada um de nós e nos salvar. Usa-nos nessa semana, Pai. Leva-nos em paz debaixo das Tuas asas, protegidos pelo Senhor. Que o Teu amor, a graça de Teu Filho e o conforto e consolo, o poder do Teu Espírito, sejam sobre nós, Pai, sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Oramos pela paz em Jerusalém, em nome de Jesus, que todos digam amém. Dá um abraço apertado, vão em paz, Deus abençoe a todos, uma ótima semana.